Olá, mãe de adolescente, muito bem-vinda ao nosso conteúdo Perguntas e Respostas. Nesse canal eu te ajudo a melhorar o vínculo com o seu filho. Se você não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médico homeopata, endocrinologista infantil. Para esse conteúdo eu uso a minha experiência de 20 anos em consultório particular. O tema do episódio de hoje é Perguntas e Respostas da live que eu fiz no começo da semana, em que eu falei sobre o que é esse tal de luto na adolescência. Então, no início da semana eu sempre faço uma live com um conteúdo e no final da semana eu faço as perguntas e as respostas, eu respondo as perguntas que as mães me trouxeram sobre esse conteúdo inicial que a gente conversou no começo da semana. Então eu vou ler aqui algumas perguntas, estou aqui com o meu computador, não está aparecendo, né? Mas eu estou aqui com o meu computador e eu vou ler algumas perguntas que as mães me trouxeram para eu trazer aqui as respostas, né? Então uma mãe me falou assim: eu nunca tinha ouvido falar que o luto é dos pais também. Por que você diz isso? Então vamos lembrar, né? Por que a gente fala mesmo de luto? Então luto não é um luto de um falecimento, né? Na live eu comentei isso. Existe um luto de falecimento por um falecimento de um ente querido, um amigo, um parente próximo. Não é isso que a gente estava falando, né? Na live anterior. O que a gente estava falando de luto da adolescência é como existe uma transformação do corpo de criança para um corpo de adulto. Essas transformações geram uma mudança. E essas transformações não são só físicas, né? Tem a transformação física, com certeza, né? O corpo desenvolve, o corpo cresce, mas há uma transformação também emocional. E como há uma perda, entre aspas, desse corpo de criança, dessas emoções de criança, chamam de luto essa transição. Só que essa mudança se reflete não só na criança, se reflete também nos pais. Então, na hora que o pai ou a mãe começa a se deparar que o filho está crescendo, que o bebê dele está crescendo, que a filha está mudando, que o filho está mudando, ocorre uma transformação também dentro do coração dos pais e das mães. Então, essa mudança, essa transformação a gente também pode chamar de luto, porque ele encara, alguns pais encaram muitas vezes como perdi meu bebê, perdi minha criança, e não vou ter mais aquilo. E os pais sofrem. Então, por isso que também pode ser um luto dos pais, por causa dessa transformação que vai acontecer com os filhos e se reflete no dia a dia dos pais, tá? Uma outra mãe me falou assim: o que é aumento do saquinho no menino? Realmente no conteúdo eu falei assim: no menino existe um aumento do saquinho, né? Que é a primeira mudança que a gente espera quando o menino tá virando adolescente, na hora que tá entrando na puberdade, né? Qual é a primeira mudança que acontece? Então vamos aproveitar para falar já disso aqui, nesse momento. Então, os meninos entram na puberdade por volta de 9 anos. E a primeira mudança que isso acontece, que acontece é o aumento do testículo. Ai, senhora, o que é testículo? Então, testículo é aquela bolinha que fica dentro do saquinho do menino. São duas bolinhas, né? Uma de cada lado. Essa bolinha, quando ela começa a crescer, a gente vê o saquinho maior. Então, a primeira coisa que a mãe percebe é o aumento do saquinho. Mas, o que aconteceu? Por que aumentou o saquinho? Porque aumentaram os testículos. Então, se o testículo, que é a bolinha que fica lá dentro do saquinho, se o testículo cresce, o saquinho fica maior, evidentemente. Então, a primeira percepção que a mãe vai ter, porque geralmente a mãe não palpa, né? Geralmente é o médico que palpa lá na consulta. A primeira percepção que a mãe vai ter é que o saquinho está aumentado, o saquinho está maior.
Ali até muda um pouquinho da coloração, fica mais caidinho porque ele tá mais pesado, né? Então, é isso que eu tô querendo dizer com o aumento do saquinho. Então, a primeira coisa que a gente observa na mudança do menino quando ele entra aí na puberdade, quando ele tá virando mocinho, é o aumento testicular. O que é aumento testicular? É um jeito difícil de falar, que é o aumento da bolinha. Quantas bolinhas são? São 2 bolinhas, e essas bolinhas precisam estar dentro do saquinho todo o tempo, tá, gente? Vamos aproveitar até para falar isso também, que é uma outra dica importante. A bolinha sempre tem que estar, desculpa, aí eu que chutei. A bolinha sempre tem que estar dentro do saquinho. E aí, quando o menino tá virando mocinho, há uma ação dos hormônios e essa bolinha começa a crescer. Essa bolinha é o que a gente chama de testículo. E quando essas bolinhas, né? Lembrando que são 2, a direita e a esquerda. Quando essas bolinhas começam a crescer, quando a mãe olha, o que ela nota é o aumento do volume do saquinho. Então o saquinho fica mais pesado, mais volumoso, até muda um pouquinho de cor, e é isso que é a primeira mudança que a mamãe observa. Acho que, não sei, acho que eu fui clara. Depois vocês me falam se eu consegui me expressar bem. Vamos para mais uma pergunta. Ah, essa é boa. Por que o menino olha para o pipi do outro? Ah, ela até complementa aqui. Cresci numa família de meninas e não entendo. Ela provavelmente teve só irmãs, nunca vivenciou com um menino, né? Com um menino nessa idade. E aí ela não entende. Interessante essa pergunta. Então, por que um menino olha o pipi do outro? Porque é normal essa comparação nessa idade. Então, sempre um menino vai olhar o tamanho do pipi do outro. E eles trazem isso em consulta e eles trazem isso em casa, viu, gente? Numa conversa, lembra que eu falei, a gente tem que ter conversas informais. Até comentei já numa outra live, eu acho que foi a passada, eu não sei se foi a passada ou retrasada, que a gente precisa ter conversas descontraídas, não aquelas conversas formais, senta aqui, vamos conversar sério. Estamos assistindo ali um desenho, estamos assistindo um filme, estou assistindo uma série, e aí para ali em algum momento, não precisa pausar, mas enfim, aproveita para conversar alguma coisa com seu filho. Estamos jantando, aproveita para conversar outra coisa com seu filho. Então aproveite esses momentos leves para trazer esses temas que são mais delicados para a gente conversar. Então os meninos, não só os meninos, as meninas também têm essa mania de comparar o tamanho do seio, tá? Então as meninas também comparam, tá? Ah, e o peito da minha amiga já cresceu, o meu ainda não cresceu. Ou o peito da minha amiga é muito grande, o meu é pequeno. Por que o meu ficou pequeno? Por que o meu ficou tão grande? Meninas também comparam, faz parte dessa idade se comparar. Mas para os meninos é mais evidente essa comparação. Tá mais no dia a dia. Por quê? Só porque eles são meninos? Eu acho, mas aí é uma opinião minha pessoal, eu acho que essa questão dos meninos é porque eles ficam mais evidentes um pro outro. Como assim, Soraya? Então vamos lá, a gente não tinha conversado na live anterior sobre o banheiro público, né? Eu digo não banheiro em casa, banheiro público, que eu até comentei o banheiro da escola, e pode ser o banheiro do shopping, enfim. O banheiro que é de uso comum. Como é que é o banheiro da menina? O banheiro da menina tem uma parede desse lado, uma parede desse lado e uma porta, deixando a gente na nossa intimidade. E o banheiro dos meninos? O banheiro dos meninos, quando eles vão fazer xixi, é aberto. São vários mictórios, né? A gente chama de mictório, aquela privadinha que é colada na parede, né? O menino não aparece, né? Colada na parede numa certa altura para o menino fazer xixi. E não tem uma parede que separe um do outro. Então fica mais exposto o pipi nesse horário, né? nesse momento, né? Então o menino tem que ir ali fazer xixi, ele vai ter que tirar o pipi dele de dentro da calça para fazer o xixi.
E na hora que ele tá fazendo xixi, um olha o pipi do outro. E aí vem essa comparação. Poxa, por que o pipi dele é dessa cor? Por que o pipi é dessa cor, desse tamanho? É de um jeito e não é do outro? O meu é maior, o meu é menor, o meu é mais gordinho, o meu é mais magrinho. Então isso é muito comum o menino realmente trazer para casa esse tipo de comentário, porque ele olha o pipi do outro todos os dias. Eles estão expostos a isso todos os dias. Mas eu retomo, né? O menino, ele traz essa queixa, né? Que a mãe falou, por que o menino olha pro pipi do outro? O menino olha pro pipi do outro para comparar, mas a menina também olha a mama da amiga. Tá? Então os dois comparam, não é só o menino. O que eu acho é que o menino fica mais forte, né? É mais evidente essa queixa dele, eles realmente trazem pra gente em casa, porque isso acontece para eles todo dia, quase que o dia inteiro, né? Toda hora que ele vai fazer xixi em local público vai ter essa exposição, então eu acho que eles acabam pensando mais nisso por essa exposição. Mas aí é uma conjuntura minha. O que eu quero dizer, o que eu quero deixar claro aqui é que na adolescência existe essa comparação. Será que o meu é maior? Será que o meu é menor? Mas não é só para o menino. A menina também tem essa questão de comparar, tá? Vamos continuar. A outra mamãe me perguntou assim: por que os adolescentes não querem que os outros saibam porque que o corpo dele está mudando? Aqui eu acho que tem várias coisas para a gente conversar, né? Então, primeiro, eu acho que o primeiro e mais importante é que muitos não sabem que outros colegas estão passando por isso. Então vai aqui aquela minha dica de sempre. Estude sempre sobre a puberdade, como vai acontecer essa evolução, quais são as transformações que a adolescência traz, porque na hora que a mãe está preparada, ela vai preparando o filho. Comece a preparar seu filho antes que isso aconteça, porque se eu preparo antes, essa conversa fica mais leve, mais fluida. E a criança, estando preparada, ela não é pega de surpresa, de repente, se dando conta de que o corpo dela está se modificando sem ela saber. Então, muitos não sabem que vai acontecer essa transformação e, de repente, elas se dão conta de que isso aconteceu. E eles não têm liberdade para conversar com os pais, se afastam dos pais, se afastam dos amigos, porque eles começam a achar que aquilo está sendo só com eles. Então eles precisam saber o que vai acontecer para estarem preparados para isso, tá? Então, por que muitos não querem que os outros saibam? Porque eles acham que aquilo está acontecendo só com eles. Eles não sabem que aquilo está acontecendo com todos os amigos. Então essa é uma das questões. Outra questão que as meninas me trazem muito na consulta é: elas têm medo de não serem aceitas, de não serem amadas por causa dessa transformação. Então, como na adolescência esse sentimento de grupo, de comunidade é muito forte, eles têm medo dessa não aceitação. Então eles pedem pra gente: não conta pra ninguém, não fala pra ninguém que isso está acontecendo comigo, porque eles querem se esconder, porque eles têm medo de não ser aceito no grupo. Depois de um certo tempo eles começam a conversar e aí eles percebem que todo mundo está passando por isso e fica mais leve, né? Mas no momento de transição isso é muito pesado, principalmente para aquelas crianças que são as primeiras a apresentarem a transformação. Então, todos os amigos são crianças com corpo de criança. Ela ainda é uma criança, mas está começando a ter um corpo diferente. E aí ela se sente muito diferente de todo mundo, na escola, entre os amigos, entre os primos, enfim. Então essas crianças tendem a ficar mais fechadas porque elas realmente olham para o lado e falam: nossa, mas ninguém é assim, só eu. E aí elas se fecham. Então, mais uma vez eu trago a importância da conversa.
Se ela souber que isso está acontecendo com ela e que pode não estar acontecendo agora com ela, mas amanhã, depois de amanhã vai começar a acontecer com os amigos também, ela vai entender melhor. Então, sempre preparando os filhos para essa transformação, tá? Ah, e uma coisa que eu lembrei, por sinal, como eles não aceitam, como é que a mãe perguntou, né? Porque eles não querem que os outros saibam que o corpo está mudando. Uma coisa que eles fazem, né, para esconder essa mudança, eles começam a usar roupas grandes. Até falei isso também na live. Então eles começam a usar camisetão, moletom, calça de moletom, blusa de moletom, aquelas roupas bem grandonas para conseguir esconder, né? Esconder esse corpo, esconder essa transformação, esconder essa mudança que eles estão vivenciando aí nessa transição. Roupas largas, né? Que consiga, entre aspas, disfarçar o que está sendo transformado aqui no meu corpo fisicamente, né? Então isso também é muito comum. Eles ficam mais afastados, mais isolados, né? E usando roupas grandes. Isso é bem comumente observado, né? Então vamos lá, vamos continuar nas perguntas. Você falou que preciso perguntar se teve alguma mudança no corpo de meu filho. Mas como é que eu faço isso? E com que frequência? Então, eu estava comentando na live que... como é que eu falei? Lembrei. Quando a criança começa a entrar aí na adolescência, ela começa a se afastar um pouquinho. Então, ela já não quer mais tomar banho de porta aberta, ela quer trancar o banheiro quando ela vai ao banheiro, ela quer trocar de roupa, ela fecha a porta, antes ela trocava de roupa de porta aberta, ela começa a se incomodar de ver a mãe só de calcinha e sutiã, ou o pai de cueca, enfim, cada um, né, com seus momentos. Então eles começam a se incomodar e eles começam a se afastar e criar uma intimidade deles separada da nossa. E como eles não estão deixando a mãe vê-los tomando banho, a mãe não sabe como é que está o desenvolvimento puberal, o desenvolvimento físico da criança. Se está aparecendo alguma... se a mama... Deixa eu tentar achar palavras mais fáceis. Se a mama está crescendo, se o saquinho está crescendo. Então a mãe, como ela não está mais vendo o filho tomar banho, ou então também não está mais trocando o filho, né? Não está pondo roupa no filho, ela não vê mais como é que tá esse corpinho, se tá vendo essa transformação. Então como é que ela vai saber se ele está entrando na puberdade? Então precisa, apesar deles terem essa intimidade e a gente ter que respeitar essa intimidade, precisa sim ir conversando, perguntando. Então, ou ter a liberdade de, filho, eu preciso às vezes entrar no banho rapidinho para ver. Então, tem alguns filhos que deixam, né? A mãe consegue ter uma conversa super aberta e aí, uma vez a cada, sei lá, cada 2 semanas, eu prefiro semanal para não esquecer, né? O filho deixar, né? A mãe entrar, não precisa entrar para ficar só olhando, né? Entra, penteia o cabelo, enfim, faz alguma coisa no banheiro, aproveita, dá uma olhadinha e explica, filho, eu preciso ter esse momento nosso para ver como é que tá o seu corpo, né? Por quê? Porque eu sabendo o que está acontecendo com o seu corpo, eu vou estar junto com você, te orientando sobre essas mudanças. Ai, Soraya, não acho legal entrar no banheiro do meu filho, não. Então, o que eu sugiro, né, para as mães que não acham legal, é conversar, sim. Toda semana você vai chegar pro seu filho e perguntar, e aí, filho, teve alguma transformação no seu corpo? Às vezes ele vai ter vergonha de contar qual foi, mas você pode perguntar. Você notou alguma mudança no seu saquinho? Você notou alguma mudança de pelinho? Isso para os meninos. E para as meninas perguntar, filha, você notou algum pelinho, aparecimento de algum pelinho diferente? Você notou o aumento da sua mama? Então perguntar, eu acho que não tem que ter tabu, não tem que ter essa dificuldade de conversar, não. Tem que ser claro, sem ser ofensivo, né? Mas tem que ser claro com a criança sobre o que você está querendo saber, né? E sempre mostrar esse amor. Isso é amor, isso é preocupação, isso é estar junto.
Então vai perguntando ali toda semana, ô filho, teve alguma transformação? Filho, teve alguma mudança? Filho, apareceu algum pelinho? Apareceu o aumento da mama, aumento do saquinho? Perguntar, né? Tá participando da vida do filho. Porque muitas vezes o que a gente observa, né, no consultório? De repente o paciente vem, eu vou examinar, já entrou na puberdade, e eu pergunto para a mãe quando isso aconteceu, ela fala, nossa, mas eu nem sabia que tinha acontecido isso. Eu acho que, eu posso chutar aqui por baixo, uns 90% das mães não sabem que o filho entrou na puberdade, descobre ali na consulta. Então, falta esse momento mãe e filho de mais liberdade, deixar isso mais leve, deixar essa conversa mais solta, tá? Para estar juntinho, acompanhando de perto e orientando sobre essas transformações. Então, eu acho que é isso, é conversar de uma forma clara e leve com o filho. E aí você vai escolher a sua forma, ou entrando no banheiro, ou conversando no dia a dia. Aí é bem individual, né? Cada um vai seguindo da sua forma, tá? Vamos lá, vamos seguir. Você falou para ir comentando com a minha filha de 7 anos que a adolescência está chegando. Falei. Devo falar de sexo, é isso? Não, vamos lá. Não vamos misturar aqui as ideias, né? Quando eu falo assim que está chegando a adolescência, não quer dizer que eu tô falando para falar sobre relação sexual. Então, não que eu ache, que eu seja contra de falar sobre isso, né? Mas o que eu tô falando é ali mais precocemente. Aquela criança, eu falei, eu acho que na última live, né? Então, aquela criança, quando for menina, ali perto dos 7, 8 anos, já começar a falar com ela. E quando for menino, lá para os 9, 10 anos, começar a falar com ele. Mas começar, vamos ser redundantes, começar do começo. Então, primeiro eu vou começar a falar para ela quais são as transformações que vão acontecer. E por fases. Então, na primeira fase eu vou falar quais são os primeiros sinais que vão aparecer. São 1, 2, 3, 4, 5 sinais. Né? Existe um degrau aí de evolução das transformações físicas. Então, primeiro eu explico o primeiro degrau, que eu já falei aqui para vocês. Então, se for a menina, eu vou explicar, filha, olha, a menina começa a virar mocinha quando ela tem 8 anos, você já tá com 7 anos, então a mamãe tá te prevenindo. Pode acontecer com 8, pode acontecer com 9, pode acontecer com 10, pode acontecer com 11. Mas como a gente não sabe com que idade cada menina vai desabrochar, a gente já começa a avisar lá perto do 7, porque pode acontecer com 8. Então começa a avisar, olha filha, daqui a pouquinho você vai começar a crescer, você vai virar mocinha e vai aparecer um peitinho. E aí você vai sentir isso, você vai sentir aquilo, papapá, enfim, conversa sobre mais detalhes sobre essa evolução. E depois, o segundo passo, o que vai aparecer, depois o terceiro passo. A relação sexual é mais para tarde, mais tarde. Então, elas ainda não têm essa maturidade para ter esse tipo de conversa. Então, lógico, se existir uma pergunta do filho, a gente sempre vai responder de uma forma mais abrangente, objetiva, atendendo ao questionamento do filho. Mas o que eu estou orientando aqui, a princípio, é sobre essa transformação. Então, se ele vier com uma demanda, a gente até pode fazer uma live falando disso, que é bem interessante também. Não deixe dessa ideia. Mas o que eu tô falando aqui ainda não, são muitos passos antes. Vamos falar aqui 7 passos antes de falar sobre relação sexual. O que eu tô falando aqui é advertindo ou avisando de que mudanças estão chegando, de que mudanças estão por vir, tá? Então dependendo aí do sexo, avisar a mudança respectiva ao sexo. Então, se for o menino, filho, daqui a pouquinho você vai virar mocinho, daqui a pouquinho as suas bolinhas vão crescer, e aí você vai perceber que seu saquinho vai aumentar de tamanho, tá? Então,
essa primeira orientação aqui que eu tô avisando, tá? Então, Soraya, falou demais, vamos resumir. Então, o que eu vou orientar? Se a minha filha for menina, entre 7 e 8 aninhos, eu começo a avisá-la de que, olha, filha, vai aparecer um peitinho e, enfim, a conversa toda. É só você ouvir lá na live. Se for o menino, entre 9 e 10 anos, filho, olha, você tá virando mocinho e o seu saquinho pode começar a aumentar. E depois você vai orientando mais, orientando mais, orientando mais. E não esquecendo que, né, o que eu tava falando dessa orientação, que a menina geralmente entra nessa transformação com 8 anos e o menino geralmente entra nessa transformação com 9. Mas isso é extremamente individual e isso pode acontecer com 8, né, para a menina, 8, 9, 10, 11 anos, enfim. E o menino também, tá? Não vai ser especificamente com 9 anos essa transformação, mas a gente já vai preparando para essas mudanças. Então, o que eu sugiro é que tenha essa conversa clara, leve, porque assim a criança vai se preparando, né? Para o que venha, o que pode vir a acontecer. Deixa eu só ler a pergunta, deixa eu ver se você falou de ir comentando com minha filha de 7 anos, que a adolescência está chegando, eu devo falar de sexo, é isso? Então, não. Então, não. E falar de sexo é uma conversa um pouco mais amadurecida, para um outro momento. A criança de 7, 8, 9, que seja para o menino, né? Ainda é muito elaborado para essa fase, né? Então, essa conversa eu sugiro que você tenha num período mais tardio, né? Vamos começar do primeiro passo, né? Depois o segundo passo, como eu falei aí, na evolução desses sinais da puberdade, aí nessas transformações físicas existe aí o degrau 1, degrau 2, degrau 3, até tem um curso comentando sobre isso, mas isso é um pouquinho mais pra frente. Falar sobre sexo é um pouquinho mais pra frente, tá? Eu acho que foram todas as perguntas. Então, só lembrando, né? Qual a ideia geral desta semana, né? É explicar que essa mudança que a criança sofre aí do corpo de criança para um corpo de adulto dá uma sensação de perda. A perda de um corpo e a perda de uma inocência. Eu não sei nem como me expressar para não magoar ninguém, né? Mas de uma inocência, que eu digo assim, de criança mesmo, né? Então ela vai deixar de ser aquele bebê, vai deixar de ser o meu bebê, deixar de ser a minha criança, para estar entrando aí num universo de adulto, né? Começando a entrar. Então, para criança, existem muitas mudanças físicas, emocionais, que a gente vai conversar também aí nas próximas edições, porque existem muitas transformações emocionais. Então, para criança, pode ser um luto. Não são todas as crianças que encaram como um luto, tá? Tem algumas crianças que encaram de uma forma mais leve, algumas que encaram de uma forma mais pesada, muito individualizado isso. Mas não são só as crianças que sentem essa transformação, né? Também os pais passam por isso, porque a visão do pai é: puxa, meu bebê cresceu, a minha filha tá virando moça, o meu filho tá virando um homem. Tá? Então, aqui dentro do pai e da mãe também tem essa transformação. Acho que é isso. Então, se ficou alguma dúvida, fico à disposição. E até o próximo conteúdo. Até breve.